Olá, professor! Vamos então para mais uma lição. Lição 11. Artigo de divulgação científica. Olha, esse é um texto muito interessante, né? Porque através dele, o nosso aluno consegue se aprofundar, conhecer melhor sobre determinado assunto que vem através de uma pesquisa de algum cientista, né? Que foi em busca de respostas. Muito bem. A ideia aqui é que eles sejam agora um pequeno cientista, né? Que ele consiga escrever um artigo de divulgação científica, ainda que pequeno, né? Mas colocando as características que ele aprendeu já lá no material dele em prática, ok? Então, pequenos cientistas, grandes descobertas é o nome da nossa dinâmica. Quais materiais, professor, você vai precisar? Revistas infantis de ciência, né, como a Recreio, Ciência Hoje das Crianças, tá? E aí você traz ali esses artigos, né, alguns trechos, porque aí fica mais fácil, né, de ler para eles ali na sala, se for os trechos. Ou até, se você tiver tempo, pode fazer a leitura do artigo completo. Vai precisar de folha sulfite para ele fazer a produção dele, canetas e o acesso à internet, caso na tua realidade aí você tenha, né? Se você tiver um laboratório de informática ou Chromebooks que você possa levar para a sala, né? O acesso à internet ajuda para que os alunos consigam fazer uma pesquisa mais aprofundada. Ou ainda, né, você já pode pedir para que eles tragam de casa pesquisas sobre alguns assuntos científicos, né? Então, eles já vêm de casa, porque em casa eles podem usar ou um smartphone ou o próprio computador para pesquisar. O ideal seria na escola, né? Porque aí você já vai acompanhando ele, orientando ele nessa pesquisa também. Mas trabalhe com a sua realidade, professor. Vamos lá. Então, o número 1 é analisando artigos simplificados. Então, aqueles artigos que eu falei para você que você tem que separar ali, né? Então, você vai analisar primeiro. Apresente um trecho de um artigo de divulgação científica adequado à idade, tá? Então, apresente um trecho de um artigo adequado à idade, eles são pequenos, né? Então, traga ali de revista, como eu falei para vocês já, né? Recreio, Ciência Hoje das Crianças. E aí, no momento da leitura, você vai questionar os alunos, você vai dizer para eles sobre o que esse artigo fala, né? Sobre o que ele fala. É um assunto real ou inventado, né? Isso aqui é bem importante. Ele precisa responder real, porque é uma pesquisa científica. Qual o objetivo do texto? Esse texto tem como foco divertir, informar, convencer, né? Qual é o foco desse texto? Qual é a ideia dele? E aí, você também vai dizer, ele usa palavras difíceis ou fáceis de entender? E aí, dependendo do que ele for respondendo, você vai complementando, né? Que a ideia do artigo de divulgação científica não é ter uma linguagem difícil, até porque todos têm que conseguir fazer a leitura, né? Qualquer público. Ainda que fale sobre um assunto mais técnico, né? Que é realmente a pesquisa. Mas a linguagem tem que ser uma linguagem clara, não significa que é uma linguagem informal, né? As informações são verdadeiras? E destaque também para eles essa linguagem que eu falei, objetiva, né? E essa presença de fatos, dados, né? Já que é um texto que informa, ok? Bom, então aqui aquele primeiro momento de análise, né? De aprofundamento, depois que eles já conheceram também a característica do gênero lá no material do aluno, ok? Aí, eles vão para a próxima etapa, que é o escolhendo nossas descobertas. O que ele vai fazer aqui? Você vai pedir para o aluno que pense em um tema científico, né? Por exemplo, corpo humano, dinossauros, planetas, animais marinhos, vulcões, robótica, sustentabilidade, né? Então, cada aluno ou até cada grupo, né, pode escolher uma temática dessa, tá? Pode ser, inclusive, um tema que ele já tenha estudado e que por isso ele passou a gostar, né? E aí, a partir disso, eles vão pesquisar, porque eles vão produzir um mini artigo. E aí, volto a dizer, essa pesquisa, professor, pode ser na sua escola, né? Se você tiver acesso a um laboratório de informática ou até a Chromebooks, ou pode ser em casa. Então, sim, vai depender da sua realidade. Se você
não tiver esse acesso, então tem que pedir para eles fazerem uma pesquisa, ou até, professor, você pode levar algumas revistas, levar alguns livros, né, para que eles escolham ali dentro da própria sala, né, essas temáticas, e aí produzam, ok? Muito bem. Pode trazer lá, né, livro, enciclopédia, internet, enfim, conhecimentos prévios ali. De 3 a 5 fatos interessantes sobre o tema escolhido. Então, vamos dizer lá que um grupo específico escolheu o corpo humano. Ok. Então, a gente vai falar do corpo humano. Essa aqui é a nossa temática. Aqui, é importante que ele traga de 3 a 5 fatos sobre essa temática, né? E é aí nessa pesquisa que ele vai encontrar, seja ela numa enciclopédia, seja ela numa revista, seja ela na internet, né? Então ele precisa trazer esses fatos aqui de cada temática. Ok. E agora sim eles vão produzir. Então, professor, você vai orientar, né, os alunos para organizar essas informações. Então, assim, se coloca tópicos, dá um direcionamento para eles, né? Eu sempre gosto de falar que tudo que a gente faz tem que ter um planejamento, né? Seja a produção que for. Então, planejar aqui com eles, com esses tópicos, vai fazer com que eles se organizem melhor na escrita depois. Então, já pede para ele colocar ali, né, no tópico, um título chamativo, o que é ou sobre o que é, né, esse assunto, os 3 fatos curiosos ou até 5, como eu comentei, e por que é importante saber sobre isso. Depois que ele preenche essa fichinha, fica mais fácil para ele produzir o mini artigo efetivamente, né? E aí, como você já vai ter lido para ele também outros artigos, e lá no material tem também, ele já conhece um pouco mais da linguagem e ele vai começar a produzir efetivamente esse artigo, tá? Aqui também existe a possibilidade de, depois que cada um escrever, você, professor, criar com eles uma revista de divulgação científica da turma. E aí coloca um texto atrás do outro ali, né? Dá para encadernar, deixar bonitinho na sala. E eles podem ter até uma bibliotequinha, né? Do material que eles mesmos produziram. Que nas outras lições eu também fui dando algumas dicas para vocês de produção ali de livro da turma. Então pode ser uma possibilidade, né? Ter a biblioteca da turma, das autorias da turma. Ok? Então, muito bem. Orienta os alunos aqui a fazer esse planejamentinho, que aí vai ficar muito mais fácil para a escrita dele, certo? Algo importante também é sugerir que ele faça uma imagem, né? Então, vamos dizer que ele está falando lá do corpo humano e ele está falando especificamente sobre o processo de crescimento das unhas, né? Então, é interessante que ele faça uma imagem ali mostrando, né, uma mão, uma unha, né? Ou até que ele recorte de uma revista e cole lá, né, para deixar o artigo bem chamativo, ok? Muito bem, professor. Te agradeço por estar aqui comigo e te espero lá na próxima lição. Até lá!